Fala, meu povo do meu pedaço de mato, Edu aqui para mais um vídeo, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre o nosso queridinho tomate. Tomate é uma das plantas mais difíceis da gente cultivar em horta. Dá muito problema tomate. Eu sei que se você já tentou plantar tomate, ele é cheio de detalhezinhos que a gente precisa saber para ter sucesso. Não é simplesmente jogar a semente lá e esperar que dê certo, tá? Então, mês passado, fevereiro de 2021, eu fui convidado para participar de uma live para falar sobre tomate. Fui convidado pela Ana Paula Lino lá no Instagram. Eu fiz a live com ela em que eu falei os principais pontos, o básico aí que você precisa saber para ter sucesso com o seu tomatinho em casa, tá? Eu vou disponibilizar essa live aqui pra galera do YouTube para você também poder conferir essa live em que eu comentei sobre o tomate e assim você vai ter mais sucesso na hora de você plantar o seu tomatinho, na hora que você decidir plantar tomate aí na sua casa. Então, antes de começar a plantar tomate, vem aqui e assista essa live que ela vai te dar a base, os principais pontos para você ter mais sucesso com o seu tomate. Então, vou disponibilizar aqui para vocês. Antes de seguir o vídeo, já deixa o like, se inscreve se você não é inscrito e bora acompanhar essa live que foi muito bacana, em que eu falei sobre tomate em vasos. Um abraço. Sim. Edu, muito obrigado por você ter aceito o meu convite para a gente falar dos tomates. Tomate. Esse tomate dá trabalho pro povo. Não dá? O Dá pessoal aqui trabalho. me pede muito. Nunca fiz uma live de tomates, até. Não sei se você viu alguma live minha com tomate? Tomás é um de barba? É, um que fala de praga e doença, de. Eu vi alguns trechos. Não cheguei a ver inteira, mas vi alguns trechos, sim. Pois é, eu falei para ele que ia fazer live de tomate com você. Ele falou: não, quem cultiva tomate cultiva qualquer coisa. Ah, mas é verdade. Ainda mais no Brasil, né? Em alguns países é até mais fácil, mas por aqui o clima dificulta. Deixa eu te falar, se apresente aí para o pessoal, fala o que você faz no seu canal, para o pessoal te seguir lá também. Fique à vontade. Muito obrigada por você Claro. ter aceito o meu convite. Gratidão mesmo, viu? Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Edu do canal Meu Pedaço de Mato e eu falo num nicho bem específico, assim, eu falo sobre horta em vasos em casa, né? Então, quem tem vontade de plantar, quem tem vontade de ter uma horta caseira e não tem um espaço muito grande, então planta aí em vasos, cultiva em vasos e aí consegue colher a sua alface, tomate, enfim. Olha o que que eu pus hoje. Hortelã. Eu tenho um caixote de hortelã aqui, maravilhoso, sou apaixonado por hortelã. Um cheirinho gostoso, né? Muito bom. Aqui, eu vou tirar os comentários, depois a gente volta com eles, né? Pode ser, vamos lá. Por onde você quer começar? O que você acha que a gente tem que falar primeiro sobre os tomates? Olha, eu acho que o que a gente tem que falar primeiro sobre o tomate na verdade, ele, como você comentou aí, né, foi o que o Tomás falou, quem cultiva tomate consegue cultivar qualquer coisa. Eu acho que é até um bom ponto de partida para a gente entender por que cultivar tomate acaba sendo tão difícil, né, para muitas pessoas. Então, eu falo aqui assim, eu não sou nenhum especialista em tomate, eu não vivo de plantar tomate, mas com a minha experiência que eu vim aí, inclusive dentro desse contexto assim de plantar em casa, de plantar em vaso, porque é o que muitas pessoas têm vontade, dá para plantar assim, só que você tem que você tem que saber algumas coisas antes de se aventurar. Então aí é o bom ponto. Primeiro é entender por que as pessoas falam que é tão difícil. Eu acho que tem essa questão de que o tomate, ele é uma planta que ela é bem exigente, né? Em todos os sentidos, no sentido tanto assim, de que o ambiente precisa estar ideal para que ele vá bem, a nutrição precisa estar ideal, então você precisa adubar corretamente para que ele consiga se produzir, crescer e se desenvolver. E aqui no Brasil, a gente tem um país que a maior parte do território, né, ele é de clima quente, então o tomate, ele sofre nos extremos. É mais difícil você cultivar o tomate nos extremos, seja no muito frio ou muito calor.
Então, aqui no Brasil, como a gente tem a maior parte do território quente, né, os locais, o tomate, ele acaba, as pessoas acabam sofrendo com isso. Porque quando a gente pega o contexto, né, a planta, ela precisa estar vamos assim, pensando no vaso, né, pensando no cultivo em vasos. Ela precisa estar no vaso do tamanho ideal, o solo ideal, a adubação ideal, a rega ideal e o ambiente ideal. Qualquer coisa que esteja desequilibrado dentro desse contexto, a planta está mais suscetível a ficar doente, a ser atacada por pragas, a ser atacada por fungos e etc. Então, quando a gente entende que para o tomate, e a regra geral é um clima ameno, um clima que não seja muito quente nem muito frio, quando aqui no Brasil a gente passa por vários períodos de altas temperaturas, a gente está abalando esse pilar aí do ambiente. E aí torna muito mais importante que você acerte todos os outros. Ou seja, que você adube da maneira correta, que você regue da maneira correta, que o vaso seja o vaso ideal, que a terra esteja da maneira correta, para que o problema com o ambiente não seja um problema a ponto de te impedir de cultivar o tomate. Então, é interessante que as pessoas que queiram plantar tomate, primeiro avaliem aí se elas não estão numa estação do ano muito quente, ou se elas não moram num local muito quente, porque elas vão ter que ter uma disposição maior aí nesses locais para poder ter esse tomate com sucesso. Entendi. Esse é um ponto. Resumindo isso aí, então, ele não gosta de nem muito nem muito frio, nem muito quente. E se a gente aprender o que você vai falar para a gente aí sobre adubação, rega, essas outras coisas, e tiver tudo equilibrado, quando tiver alguma coisa aí com a temperatura, desequilibrar a temperatura, as outras coisas vai ajudar no nosso cultivo. Sim, sim. Porque assim, vamos supor, pelo menos, por exemplo, o surgimento de fungos, né? O surgimento de fungo é uma coisa. Existem dezenas de fungos que podem atacar o tomate. Acho que os mais comuns que eu costumo ver de seguidor que comentou, que plantou, é o míldio e o oídio. Então, está associado a uma questão do ambiente. Além de estar quente, por exemplo, é um ambiente que você não prestou atenção na circulação de vento. Então, por exemplo, um ambiente mal ventilado, vamos colocar assim, que favorece. Então, se você não pode alterar a temperatura do local, procure um local mais ventilado, procure um local com menos umidade. Por exemplo, aqui no Brasil... Eu vou colocar aqui para eles, é mais ou menos isso aqui, né? Isso mesmo. É como se fosse um pozinho branco que fica nas folhas. Geralmente está associado a essa questão do ambiente abafado, um ambiente um pouco mais úmido, que não tem uma circulação de ar muito boa. Então, se você já sabe que o local que você tá plantando, né, na sua casa, onde você decidiu plantar o tomate aí, seja no seu quintal, na sua varanda, na sua sacada, tá uma estação do ano com altas temperaturas, tá muito quente, e você ainda não favorece para que tenha ou se você não pode, né? Se você não pode, infelizmente, você fica aí suscetível a esse tipo de praga. Mas procure, então, assim, na medida do possível, uma área mais ventilada para ajudar que esse calor não seja um problema tão grande, que essas altas temperaturas não sejam um problema tão grande. E, por exemplo, aqui no Brasil tem essa questão de que no verão também está muito associado à chuva, a chuvas muito frequentes. E isso acaba com o tomate, né? As folhas do tomate, a gente deve evitar ao máximo molhar as folhas, né? A gente deve molhar somente o pé do tomate. A gente molhar as folhas... Só o substrato, só onde está bem próximo ao tronco ali. Se você molhar as folhas e ainda permitir que elas permaneçam um período úmidas, é muito maior a incidência de elas pegar um fungo, uma praga, aumenta bastante. Então, se o local for um local aberto, por exemplo, e está chovendo com frequência, você vai sofrer para manter esse tomate saudável. Ele vai acabar estando mais exposto aí, né? Vamos dizer, com a imunidade abalada. Deixa eu te falar, se eu quiser plantar o tomate em vaso, o tamanho do vaso mínimo tem que ser que tamanho? Então, o tamanho do vaso mínimo,
é o tamanho de eu costumo recomendar de pelo menos 30 centímetros de profundidade, tá? 30? 30 centímetros no mínimo. O que acontece? O que eu percebi também? Existem dezenas de variedades de cultivares de tomate. Em casa, em vasos, o que vale mais a pena e o que vai dar menos trabalho, assim, em questão de custo-benefício, em questão dessa dificuldade de encontrar o ambiente ideal, porque o que a gente encontra no Brasil em várias condições, em vários locais? Que são estufas próprias para a criação do tomate. Então tem todo um controle de umidade do ar, controle de circulação de vento, controle de temperatura interna. E isso para geralmente produzir os tomates que são tomates maiores, tá? Por exemplo, o tomate italiano, o tomate... Esqueci agora o nome dos mais comuns. Maçã, né? O italiano. Isso. Tomate caqui, que são tomates um pouco maiores. Em casa, eu sempre recomendo para os meus seguidores, e é onde eu tive mais sucesso, os tomates pequenos, como se fosse tomate cereja, são os que dão mais certo e que você vai ter um retorno melhor. Eu estou até aqui com um pé de tomate para mostrar para vocês, eu acho que está até parecendo aqui um pouquinho. Que legal! Esse aqui é o tomate, é aquele tomate grape, que é o tomate grape, sweet grape, que é o tomate uva. É um tipo de tomate cereja também, ele é mais pequenininho. E eu trouxe aqui outro, até a sementinha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, também é outro tipo de tomate cereja, que é o tomate cereja samambaia. E ainda tem o tomate cereja pepita, que é um outro tipo também muito comum, que a gente encontra em supermercados, etc. Em casa, se você falar assim, Edu, eu quero plantar tomate em casa, em vaso, o que você me recomenda? Essas são as escolhas melhores para você que decidiu plantar em casa. Dentro de todo esse contexto. Quando a gente parte para tomates maiores, tem que ter um controle muito grande de clima, adubação e etc. Ela é uma planta exigente em todo esse contexto. Então, quando você vai preparar o seu vaso, você vai pegar um vaso aí de pelo menos 30 centímetros, não é um vaso muito grande, não é um vaso muito grande. Então, em casa, você consegue. E existem algumas variedades que produzem, o pé não cresce tanto, tá? Esse que eu falei, esse pepita, quase certeza que é esse, é o pepita, ele não cresce muito, ele fica uma arvorezinha pequenininha assim, então você consegue cultivar aí o tomatinho. E o ciclo da colheita, né, é muito rápido, 90 dias desde a germinação você já consegue cultivar. O tomate é uma planta anual, né? Então o que isso significa? Que a gente tem que entender que a gente vai germinar o tomate em casa, pegar a sementinha, vai germinar, e vai observar o momento da germinação. Eu costumo germinar numa sementeira, para ter esse controle mais bonitinho. Germinei na sementeira, esperei ele atingir o ponto para transplantar para o vaso maior. Transplantei para o vaso maior, ele vai começar a crescer, vai virar uma planta adulta, vai começar a produzir flores, e aí vai vir o tomate. Em média, em 90 dias isso já acontece. Ele sendo uma planta anual, ele vai produzir os tomates, em poucos meses, não chega nem um ano, ele vai encerrar o seu ciclo, e aí você precisa plantar um tomate novamente. Então, essa colheita dos tomates pequenos, dos tomates menores, dos tomates cereja, ela costuma ser muito mais vantajosa para quem planta em casa. Porque o vaso, né, a exigência de nutriente está diretamente ligada à capacidade do solo fornecer o nutriente. Então, um tomate maior, aquele tomatinho grandão que a gente vê no supermercado e tudo mais, ele vai exigir uma planta maior, ou seja, o vaso já vai precisar ser maior para comportar a raiz. A necessidade de nutriente vai ser maior. Então, como eu falo com pessoas que plantam em casa, pessoas que plantam assim só para poder colher ali, aproveitar os pequenos espaços que ela tem, é muito difícil essa pessoa ter o controle dos nutrientes daquele solo para repor sempre que necessário. Então, às vezes a pessoa o tomate começa a crescer, mas não amadurece, não cresce direito, a planta fica doente porque ou dá a flor e acaba abortando e não dá o tomate, porque está ligado a essa capacidade de que, se você está trabalhando no menor espaço, você tem que ser mais preciso na adubação e no manejo aí de todas as circunstâncias. Por isso que
Em casa, eu sempre recomendo os tomates pequenininhos. Cereja, cereja pepita, cereja samambaia, esse grape, que é o tomate uva. Esses são os que melhor se adaptam e que você vai ter menos necessidade de ter um controle, de ficar em cima ali e aprender muito mais. E você consegue, sem ser um grande expert, você produzir esses tomatinhos. Entendi. Quantas horas de sol por dia? O mínimo. Olha, é bastante sol. É bastante sol. Aqui em casa, os meus, eles recebem aí 7, 8 horas de sol por dia, mais ou menos. Mas eu diria que a partir de 6 você já consegue. A partir de 6 horas por dia de sol direto por dia, você já consegue ter uma produção bacana. Aí vem aquela questão também que muitas vezes as pessoas confundem a questão do sol com calor, né? Porque às vezes o sol está muito forte, ou é uma estação do ano em que o sol está associado a altas temperaturas, que nem sempre é assim, né? Tem região do Brasil que meio-dia a temperatura, a planta está recebendo sol durante o dia inteiro, 8 horas de sol, mas não passa aí de 25 graus. Agora tem locais do Brasil que se a planta receber as 8 horas de sol, em determinado momento do dia vai chegar nesses 40, 45 graus e aí o tomate vai sofrer. Então, você tem que observar, o que eu recomendo é observar as duas coisas, né? Alinhar aí. Se você mora num local em que, na faixa mais quente do dia, né, das 11 horas até as 4 da tarde, mais ou menos, o tomate vai ficar exposto a uma alta temperatura, o recomendável é que você busque colocar essa planta para receber o sol dos períodos mais frescos do dia, sol da manhã ou sol do final da tarde. E aí você tenta encaixar nesse período aí de 5, 6 horas por dia. Agora, quem mora numa região mais fresca, aí você consegue deixar o tomate para tomar sol em qualquer hora do dia, porque ele vai precisar, sim, de bastante sol. Ele é uma planta que precisa do sol para produzir, para se desenvolver e para dar certo aí o seu cultivo. Para evitar a questão de fungo, né? Também. Deixa eu te falar. O seu fica onde na sua casa? Fica num lugar sem telhado nenhum ou tem algum telhado? O meu fica sem telhado nenhum. Eu tenho meio que uma laje aqui. Eu trouxe ele aqui para dentro para poder gravar. Eu tenho uma laje, que é a laje onde eu tenho minha horta, onde eu tenho os caixotes, as caixas, os vasos, e ele fica ali. Então, ele recebe o sol do dia todo, né? Então, ali não tem esse controle e não tem essa cobertura que você falou. Inclusive, foi bom você lembrar que se a pessoa tem essa possibilidade de fazer uma cobertura, um sombrite, é uma outra saída também para dar uma refrescada aí no tomate e mesmo assim ele ainda conseguir receber a quantidade de sol. Né? Então, o seu fica no sol o dia todo? O meu fica no sol o dia todo. A gente falou com o pessoal, a região que você está, Edu? Eu acho que não. Eu sou de Osasco, São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Então, e aí, por aqui, como que é o clima? Então, por aqui não é muito quente, não. Agora, no verão, alguns dias a gente atinge algumas temperaturas mais altas aí, mas não passa de 30 graus. Então, tem regiões do Brasil que com frequência passa dos 40. Então, o tomate ele vai ser prejudicado até, mas ele costuma estabilizar, o clima costuma estabilizar num clima ameno do resto do ano. Também não faz muito frio, mas fica aí na média de 20 a 25 graus a maior parte do ano, que é onde eu consigo tranquilamente cultivar quase tudo. Agora, nesse período do ano, né, no verão, uma região, se fosse um pouco mais fresco, seria mais tranquilo. E você planta em vaso de qual material? Plástico, barro, cimento? Eu costumo plantar em vasos de plástico. Vou mostrar aqui que eu estou aqui. Vamos lá. Ó, esse é o vaso que está o tomate. Esse aqui já está... Deixa eu tentar aqui mostrar o tomatinho aqui aparecendo já. Ai, que lindo! Já está produzindo esse. E qual que é o substrato que você usa?
Então, vamos lá. O que é importante, como eu comentei, como o tomate é uma planta exigente, eu acho importante a gente falar de todas as etapas. Inclusive, eu até consigo até mostrar para vocês aqui. Vamos lá, ó. Esse aqui que eu mostrei, por exemplo, escolhi plantar tomate. Qual que é o primeiro passo, Edu? Vamos comprar uma semente para você plantar o tomate. Vai plantar em casa, vai começar, nunca plantou? Foque primeiro, então, nesses tomates pequenos, nesses tomates cerejas que eu comentei. Como eu estou aqui Ô, com Edu, tomate... eu vou falar com o pessoal, que tiver alguma dúvida, a gente vai abrir no final para os comentários. Tem a caixinha aqui que está aberta, vai colocando, porque a gente quer ver todo mundo plantando um tomate no vaso. Porque agora a gente vê que não tem coisa melhor do que mexer com as plantas. A gente viu isso ainda mais na pandemia, né, Edu? Sim, a pandemia, as plantas salvou muita gente na pandemia. Nossa, foi incrível como cresceu o número de pessoas querendo cultivar e ter mais contato e mostrou o real poder terapêutico da coisa também, né? O seu é hobby ou você dá curso? O que que é? Não, o meu Instagram, eu tenho um curso, eu tenho um curso para horta em casa, que o curso chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Ter uma Horta em Casa. Então, eu dou toda a base para você entender como funciona. No momento, a turma está fechada, mas esse mês, fevereiro, vai abrir uma turma, a primeira turma do ano, para esse curso. Mas eu comecei a cultivar em casa como um hobby mesmo, e aí a prática foi me ensinando muito, e eu gosto muito de aprender, de ir atrás, estudar, então eu fiz vários cursos, li, então eu fui me aperfeiçoando. Mas Você não deve comprar nada de hortaliça nem nada. Então, muita coisa eu já não compro mais, muita coisa eu já tenho a minha própria produção. Isso é maravilhoso. Isso ainda mais assim, né? Quando a gente está em pequeno espaço, nem sempre dá, tem que sempre ir fazendo uma rotação aí. Também está ligado com essa questão da época do ano, né? Muito quente, por exemplo, tem coisas que ficam mais difíceis de você plantar e etc. Mas como eu comentei, qualquer coisa que você colhe dentro da sua casa é muito rico isso. Eu trouxe aqui um vasinho para mostrar para vocês a etapa de semear o tomate. O que eu tenho aqui preparado? Ó? Aqui já está preparado o que eu uso para poder germinar a semente. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, como o tomate é uma planta exigente, se desde o momento de semear a gente não fizer de uma maneira ideal, se a gente não fizer de uma maneira certa, a gente já corre o risco daquela planta já crescer, já germinar doente, já pegar alguma coisa e estar mais suscetível à praga, tá? Então mais fraca. Que, tranquilamente, aqui tem terra vegetal comum. Na verdade, é a terra vegetal com humus de minhoca, mas pode ser uma terra vegetal comum. E eu misturei 1/3 de vermiculita para manter a umidade. Eu vou encher um vasinho qualquer, pode ser um vaso pequeno desse, pode ser um copinho plástico, qualquer coisinha que você vai usar. O que as pessoas erram muito quando vão germinar o tomate? Coloca muita semente no vasinho. A pessoa enche a mão de semente, coloca aqui, vai nascer tomate pra caramba. E quando a gente está plantando em vasos, a gente não quer mais de um pé por vaso. Por todo esse contexto que eu falei. O tomate é exigente com a rega, é exigente com o nutriente. Então, até vai crescer mais de um pé. Só que fica, assim, um roubando nutrientes do outro, nenhum dos dois aproveita bem a coisa. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego um vasinho pequenininho, um copinho pequenininho, coloquei a terra vegetal com um pouquinho de vermiculita. Se você não tiver vermiculita, fique atento para que essa terra seja uma terra bem soltinha, que vai dar certo do mesmo jeito. E quando você for pegar a semente, você coloca na mão. Não colocou drenagem não, né? Não tem necessidade. Não precisa. Só a drenagem essencial aqui é que o vaso seja bem furado para sair o excesso. Mas a drenagem não é necessária. É só para fazer o excesso. E aí você vai colocar na sua mão as sementes, você vai colocar no máximo umas 3, 4 sementinhas aqui. Eu costumo colocar no máximo 3. O tomate ele é muito tranquilo para germinar. Então, eu coloquei as 3 sementes... Pelo menos isso, né, Edu?
Pelo menos para germinar é a parte fácil. Coloquei as 3 sementes aqui. Eu vou borrifar para poder não deslocar elas. Na embalagem já vem a profundidade ideal que você tem que colocar essas sementes. Vai nascer aqui, provavelmente 1 ou 2 pezinhos. Eu não vou colocar os 2 pro vaso grande. Então, eu vou escolher uma mudinha só dessas. Vou tirar com todo cuidado para não danificar a raiz e já vou levar para o vaso definitivo. E aí, essa planta, estando saudável, desde esse momento, ela já vai para lá mais forte. Por isso que eu gosto da etapa da sementeira, né? É como se fosse o berçário para o bebê já ir para o vaso maior, com uma maior resistência. Isso dificulta que ele esteja mais suscetível a pegar a praga, a doença e tudo mais, porque nesse primeiro momento que ele é uma mudinha menorzinha, ele fica aqui na sementeira. A sementeira não vai ficar no sol direto, não vai ficar na chuva, não vai ficar nada. Ela vai ficar num local com muita luminosidade. Se receber no sol direto aí, o sol direto da manhã, no final da tarde, mais 1 ou 2 horinhas no máximo, mas com bastante luminosidade local. Então você tem que encontrar um cantinho na sua casa que seja bem iluminado, porque é necessário para a raiz germinar, mas você não vai deixar lá no sol torrando, não, senão não vai dar certo. E a rega nesse berçário? A rega nesse berçário eu costumo fazer com o borrifador, principalmente antes da plantinha aparecer, para não deslocar a semente do tomate, porque se ela for muito profundo, se mexer ela de lugar, você pode acabar atrapalhando. Então você vai manter sempre bem úmido, durante todos esses dias. Em no máximo 7 dias já vai ter germinado esse tomate. E aí apareceu a mudinha do tomate. O que você tem que observar? Porque muitas pessoas perguntam, germinou, e agora? Quando que eu levo para o vaso grande? Em que momento? Você tem que observar que o tomate ele vai nascer com 2 folhinhas. Né? São as 2 primeiras folhinhas, que são muito parecidas em quase toda semente que você germina. E depois dessas 2 folhinhas, vão começar a aparecer outras folhinhas mais com a característica do tomate. Já são mais essas folhinhas com esses desenhinhos aqui que tem a folha do tomate. Quando aparecer uma terceira folhinha com a cara do tomate, que já tem os desenhinhos e tudo mais, a partir dessa terceira folhinha, você já consegue tirar a mudinha daqui e levar para o local definitivo. Nesse momento, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar as raízes, você tira. Então, o que eu costumo fazer? Ela vai ter criado uma boa base de raiz aqui. Então, por isso que o vaso pequenininho, você já consegue tirar o torrão inteiro. Então, você só vai proteger, virar o vasinho, tirar o torrão e já vai levar para o vaso maior que você preparou. Como que eu preparo esse vaso maior? Esse vaso maior que eu falei, no mínimo aí 30 centímetros, eu costumo usar vasos de 8, 11, 15 litros. Com 15 litros já é um bom tamanho, porque aí você já consegue ter uma produção até um pouco melhor. E eu preparo o sistema de drenagem, fica a sua opção, se você quer fazer ou não. O que eu costumo dizer? Se você está com um vaso pequeno demais, está no mínimo ali, está trabalhando com os 30 centímetros, eu recomendo dispensar o sistema de drenagem e ficar mais atento que esteja funcionando os furos do vaso. O sistema de drenagem que eu digo é colocar a manta, colocar a argila, colocar alguma pedrinha no fundo, porque isso vai acabar, vamos dizer assim, roubando um pouco do espaço do seu vaso. Então você preenche com terra, mas certifique que os furos do fundo está permitindo que o excesso saia. Vai encher com o quê? Eu costumo fazer terra vegetal, esterco bovino e um pouco de farinha de ossos. Por que a farinha de ossos? Principalmente por causa do potássio, que é muito importante aí para a frutificação. E para a planta ficar bem tranquila. Forte, enfim. Né? O NPK e uso a farinha de ossos para complementar o esterco bovino. Mais ou menos um terço de esterco bovino para 2 terços de terra vegetal e um pouquinho e aí a farinha de ossos vai um pouco, ela é um adubo que você precisa tomar um pouco mais cuidado, para quem não tem muita prática, porque ela pode ser em excesso, tá? Mas eu costumo utilizar, se você não tem medo de utilizar, dá para você usar só o esterco ou o humus de minhoca, que
que eu também já fiz só com isso e tive sucesso. Então você montou esse vaso, misturou bem aí, preparou o vaso, trouxe a mudinha e colocou. Nesse primeiro momento, a mudinha ainda está se adaptando. Então, evita levar já direto para o solzão. Deixa ela ali uns 3, 4 dias se adaptando, e aí você leva para o sol e mantém essa terra, segue mantendo essa terra úmida, e aí ele vai virar uma planta adulta, vai começar a crescer, se desenvolver. Você provavelmente vai ter que fazer o tutoramento, que é esse vaso que está com tutoramento, que que ele está com um pedaço de ferro aqui, né? E aí o que eu venho, coloquei um pedaço de ferro e venho amarrando com aqueles aramezinho que vem em embalagem de pão, sabe? Uhum. Para prender ele aqui. É interessante que você faça esse tutoramento. E aí, com 90 dias, mais ou menos, ela já vai começar, com 60 dias ela vai começar a produzir, e com 90 dias você já vai ter a sua primeira colheita de tomate. Quantas vezes que dá colheita? Geralmente, no máximo, 1, 2 colheitas. É uma planta de ciclo bem rápido. Então, você já tem que, se você tem interesse, você já vai, você tem que se preparar para plantar uma nova. Então você vai ter que preparar germinar um novo tomate. Então tem todo esse trabalho. Pode aproveitar o mesmo vaso para os outros? Mesma terra? Então, se o seu tomate, por exemplo, foi atacado por alguma doença, é importante que você verifique o que foi essa doença e se na terra não está esse fungo, esse vírus que pode ter atacado a sua planta. Então, é importante esse cuidado. Como o tomate é uma planta que é alvo de uma série de coisas, se você está tentando, né, é importante a tentativa. Mas percebeu que ficou doente, pegou um vírus, pegou alguma coisa que você não entendeu, que aí são dezenas de possibilidades, procure evitar usar a mesma terra. Agora, se for usar, o que eu faço? Eu tiro a terra do vaso, dou uma mexida, dou uma boa mexida, adubo um pouco mais, porque eu sei que o tomate ele sugou bastante nutrientes dali, e aí eu uso novamente. Mas isso sim, a minha planta não sofreu com nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo que possa ter ficado ali e vai passar para a nova planta, né? Então eu vou trazer uma mudinha pequena, nova, e ela já vai ser contaminada. Então é importante a gente tomar esse cuidado, que essa terra, que esse substrato aí que você for utilizar também, ele não esteja contaminado. Você sabe o que eu acho muito interessante da gente falar? No verso das sementes, tem tanta informação legal, não tem? Que época, no Brasil inteiro, que época que pode plantar, que tanto que afunda aí na terra, tanta informação, a gente tem muita mania de não ler aquilo ali. Às vezes você está plantando numa época que não dá, às vezes aquela cultivar ali não é para sua região. Então, assim, eu quero chamar a atenção para a pessoa, na hora que vê o tomate ali, no caso que a gente está falando hoje, para ler tudo que está escrito ali, porque para dar tudo certo. Muito importante mesmo, porque vem indicando a região, então você olha lá, estado por estado, a região onde você está e a época do ano, o mês do ano. Bateu, vou respeitar isso, respeita. Se, por exemplo, você o que as pessoas geralmente pensam? Eu quero tal tomate, mas o pensamento deveria ser ao contrário, né? Deveria ser assim, eu vou pesquisar as variedades de tomate, quando você for comprar a sua semente, quando você for escolher a sua semente, veja aqui no período que você quer plantar, ou na maior parte do ano, né, para você ter o melhor aproveitamento, está de acordo com o local que você mora, porque existem umas dezenas de variedades de tomate, né? Então, às vezes, muda muito de uma para outra. Então, às vezes, tem uma que vai se adaptar melhor. E aí você tem que pegar que se adapte ao seu ambiente, não tentar que o tomate se adapte, né? Não que o seu ambiente se adapte ao tomate, o tomate que tem que estar de acordo com o ambiente. Então, essa informação que vem na embalagem, as pessoas costumam ignorar mesmo. Acha que não tem problema, acha que não vai dar. Não é que a sua planta vai morrer. Às vezes até nem germina, né? Tem semente que nem germina fora de época. Mas vamos supor que germinou o tomate, não significa que o seu tomate vai morrer. A pessoa fez uma vez, ela pensa,
eu fiz, não respeitei e deu tudo certo. Mas aí você depois reclama que o tomate pegou muita praga, não se desenvolveu, sofreu, murchou demais, não foi para frente, abortou as flores, os frutos deram muito pequeno, ou começou a florescer muito, acelerou o processo de florescimento por causa de alta temperatura, ou por causa do frio, enfim. E aí você não imagina que isso está ligado a você não ter respeitado a recomendação, né? Porque quem vai ali e faz aquela embalagem, tem todo um estudo por trás, a pessoa foi, pesquisou. Muito estudo. Ela não, aquilo ali não está à toa, né? Então já vem ali praticamente desenhado para você, ó, siga isso aqui, é o mínimo que você pode fazer para começar, né? Então é muito importante realmente seguir. Eu falo que aquela leitura ali não tem custo. A partir do momento que você comprou aquilo ali, aí já começa o custo dos materiais e a sua perda de tempo. E outra coisa que eu quero falar é que para a pessoa, toda vez que comprar uma semente, pegar só um pouquinho, como você falou, e guardar, porque dá para você semear várias vezes, ou então dá para você distribuir para outras pessoas. Uma semente, um pacotinho, vem semente demais. É muito semente. E que eu vejo muita gente, a pessoa, semeia tomate, aí mostra assim, ó, cheio de tomate. Tudo bem, você até pode ir tirando com cuidado e várias mudas, mas para que você quer tanta muda de tomate? Não precisa, germina o que você for utilizar, o que faz sentido, o que você vai usar no seu espaço, né? Também tem que ter essa questão. Você pode pegar aquela semente e guardar, vem na embalagem, vem uma validade, né? Claro que depois que passou a validade, provavelmente a capacidade de germinar vai ser reduzida ou não vai germinar, mas não precisa ter essa questão de exagerar, né? Vamos plantar ali, Pode plantar oferecer, né, outra pessoa também. se você conhece, você preparou a muda, mas não, estou preparando para dar para alguém, vou presentear alguma pessoa, vou dar para alguém, e aí é outra coisa. Agora, o que acontece com frequência é a pessoa germinar muitas, e aí depois ela tem 2, 3 vasos, e aí tá com 7 mudas, aí vai colocando 4, 5 mudas por vaso, e aí no final não dá muito aqui nem ali, e não vai para frente. Então, esse primeiro momento, que é o primeiro momento de escolher semente, vou germinar a quantidade de semente correta, vou preparar bem essa sementeirinha, e vou preparar bem o solo, vou preparar bem o vaso em que eu vou colocar, é um trabalho base que parece que no primeiro momento as pessoas até pensam que não, mas isso interfere lá na frente. Então, você fazendo certo desde o começo, você lá na frente vai ter menos chance de ficar doente, vai ter uma produção melhor, vai ter uma planta mais saudável. Então, tem que respeitar todo esse processo. As pessoas negligenciam muito, né? Isso de, a recomendação da profundidade, a recomendação da época do ano, ou a necessidade de adubação. E aí a planta não tem como, né? Não tem milagre. É o que você está falando aqui, serve para muitas hortaliças, muitas coisas aí que as pessoas vão encontrar para plantar. Não só o tomate, né, Edu? Não só o tomate. Essa base do plantio da hortaliça, ela é uma regra geral, assim. O tomate, ele tem algumas especialidades, algumas coisas específicas, como eu comentei, essa importância do clima, evitar molhar as folhas, evitar um local abafado, evitar um local úmido, né, sem ventilação, com muita umidade. Você, quando for regar, acabar molhando as folhas e prestar atenção na necessidade de sol e temperatura, são alguns pontos mais específicos. Agora, você respeitar todo esse processo de germinação, adubação, preparo do solo, respeitar a informação da semente, ela é meio que uma regra geral para as hortaliças. E entender também que as hortaliças, quase todas, são plantas de ciclo curto. Então, você tem que entender que você vai germinar, que você vai ter uma planta adulta, e logo em seguida, depois da colheita ou da produção, aquela planta vai morrer. Então, você já tem que se planejar para poder plantar um novo tomate, ou se você não gostou, ou se você quer variar, plantar outra coisa. Também, nessa questão de variedade da horta, quem for querer plantar tomate, é importante também saber que ter outras plantas, ter outras variedades na sua casa, no seu espacinho de horta, vai ajudar também o seu tomate a ser mais saudável. Quando a gente fala que evitar um local abafado, um local úmido, mal ventilado, ajuda a não ter fungos,
a gente aumentar a variedade de plantas da nossa horta ajuda, por exemplo, a não ter pragas. Tem plantas que são plantas que, vamos dizer assim, que eu tenho aqui, que funcionam excelentemente, de uma forma excelente como repelentes, que afastam pragas, que ajudam o tomate a ficar mais saudável. Por exemplo, o manjericão, a arruda é um repelente natural, os taguetes são repelentes naturais. Então, você ter essa variedade também faz parte de todo o contexto. Sim, faz parte de todo o contexto. Por quê? Se você planta só tomate, você está dizendo, por exemplo, uma praga que ataca o tomate, que ela tem um banquete para ela, né? Então, tem tomate pra caramba. Agora, quando você planta o tomate, o alecrim, o manjericão, nem sempre o fungo que ataca o tomate é o mesmo que ataca o alecrim, que ataca o manjericão. Então, você tem uma diversidade ali. Se o fungo veio, o que você tem que... o tomate, agora até me lembrei uma coisa, que as pessoas me perguntam. A planta foi atacada pelo fungo, né? Quanto mais rápido você perceber, melhor. Então, a horta é uma coisa que você tem que estar de olho. Você não pode plantar lá e esquecer. É uma coisa dinâmica, está sempre mudando. De um dia para o outro pode surgir. Então, tem que cultivar essa questão do hábito quase que diário, semanal, de você aí parar um tempinho e olhar de perto. Olha as folhas, olha o vaso, olha a terra, ver se está tudo bem. Para o quanto antes você, se tiver que fazer alguma coisa, prevenir. Por exemplo, aparece uma folha com ídio, você já pode perceber que aquela folha está com ídio. Primeira coisa que você faz, corta aquela folha fora, descarta aquela folha, depois você pensa no porquê que pode ter surgido o ídio. Como eu comentei, abafamento, falta de circulação de ar e ver o que você pode ajudar com relação a isso, né? Ó, tô vendo que começou a aparecer o ídio aqui. Será que se eu mudar esse vaso para um outro local, menos abafado, que está ventando um pouco mais, vai ajudar? Então, tem que sempre estar de olho, que sempre estar aberto para essas adaptações que você vai ter que ir fazendo. Começou um período de muita chuva, vê se você consegue algum local para poder evitar, uma maneira de evitar que esse tomate fique molhado, que ele fique na chuva. Então, você tendo o conhecimento, você vai manobrando as situações que vêm aparecendo. Por isso que dizem que o tomate é uma planta exigente, né? Que você tem que estar sempre de olho. Tem cultivos que você deixa lá e está tranquilo. A planta ela não vai ser muito atacada, faz calor, faz frio, faz chuva, não muda muito para ela. Agora, com tomate, a gente tem que estar mais em cima. O Edu, até aqui no meu livro, no Verdes e Floridas, eu tenho receitas caseiras de fungicida, de inseticida, etc. Mas, por exemplo, para o tomate, se apareceu fungo, você vai indicar receitas caseiras ou tem que ser aqueles fungicidas próprios para plantas que a gente compra em casa de floricultura, casa de agropecuária? Eu no meu pedaço de mato e aqui em casa, eu sempre utilizo receitas caseiras. No primeiro momento eu tento evitar, né? Isso aqui, por exemplo, vi uma folha com ídio, eu vou ali, tiro aquela folha para evitar que se prolifere. Tem todo esse trabalho de também das plantas repelentes, etc. Mas caso eu note algum aumento, algum perigo, eu costumo utilizar os caseiros mesmo. Para ver se resolve. Igual você está falando, se for no princípio, as receitas caseiras, elas são muito eficazes, né? Sim, sim. Sim. Você acha que faltou alguma coisa? Pode falar. Não, o que eu falo não só a receita, combater o mais rápido possível, né? Nessa briga entre a gente e a praga, quem agir mais rápido acaba levando. Então, depois que você já viu que o seu tomate tá acabado com fungo, ou de mosca branca, ou uma coisa do tipo, é muito difícil, para não dizer quase impossível que você consiga recuperar. Então, você tem que estar de olho para combater o mais rápido possível. E eu sempre faço a questão da analogia, de que a gente tem que entender que as plantas também são como se fosse a gente, né? A gente tem do nosso sistema imunológico. E a gente fica doente quando acontece alguma coisa, quando a gente não está, sei lá, dormindo bem, se alimentando bem, bebendo a quantidade de água, a gente está nosso sistema imunológico abaixo, nossa imunidade abaixo, a gente está mais suscetível
a pegar, a ficar doente de alguma coisa. E a planta é do mesmo jeito. A gente tem que pensar desse jeito, a prevenção, né? Não encharcar o solo do tomate, manter a rega, na rega ideal, mantendo a terra úmida. A questão da nutrição, se você adubou o solo corretamente, prestou atenção nessa adubação, fez uma adubação no primeiro, o tomate começou a dar muito fruto, talvez seja interessante você reforçar a adubação. As plantas dão sinais de que ela está precisando de alguma coisa. Então, é muito comum a gente ver aquelas tabelinhas de indicação, né, nas folhas de qual nutriente que está em falta. Então, fique atento a isso, e é claro que não é uma coisa exata, mas fique atento. Então, se você percebeu que o seu tomate está com as folhas ficando muito amarelas, ou está surgindo, ou Eu acho mudando que de essa cor... aqui, não é que você está falando? Isso mesmo. É possível que você faça uma adubação aí no meio do cultivo, né? É interessante que você faça essa adubação para reforçar a planta, né? É como se estivesse dando uma nova alimentação. E aí a questão da adubação tem variados, tem adubo foliar, aliás, adubo foliar não, adubo líquido, adubo que você vai misturando na terra, adubo orgânico, adubo químico. Tem muita escolha de facilidade e disponibilidade de cada um. Mas o trabalho está em ficar atento e procurar fazer o preventivo muito bem feito, do que tentar remediar. Porque se a sua planta está uma planta com imunidade muito baixa, você vai ficar enxugando gelo, né? Você vai tentar aplicar o fungicida, você vai tentar tirar as folhas que foram atacadas, mas ela não vai, ela está um alvo fácil, né? Uma planta mal nutrida, ou uma planta que está com falta de água, ou falta de espaço, ou num ambiente completamente fora do que ela necessita, é uma planta que não vai conseguir se recuperar a um ataque de uma praga, e o primeiro ataque vai acabar com ela de uma vez. Então, essa base é muito Hoje eu importante. estava olhando, Edu, essa deficiência nutricional, que eu conversei com o Tomás, a gente vai fazer uma live só sobre isso, deficiência nutricional nas plantas. É um assunto muito interessante. Eu fico encantado, assim, como as plantas dão um sinal para a gente do que está faltando, né? Elas têm um mecanismo muito, muito interessante da gente. É a questão mesmo de aprender a observar e ver o que está acontecendo. Né? Porque quem na horta, né? Quando as pessoas, o indicativo que geralmente mais chama a atenção das pessoas de que alguma coisa está dando errado é quando tem alguma planta que produz frutos, sei lá, berinjela, o próprio tomate, né? Ele dá a flor e a flor acaba abortando, né? Ou seja, dá a flor, mas não chega a produzir o tomate, não chega a dar o fruto. Isso é um sinal, geralmente, de que tem alguma coisa desequilibrada. E na maioria das vezes que eu recebo relatos, é porque a pessoa esqueceu de adubar. Então, a planta não tem o nutriente para poder gerar aquele fruto, né? A produção de um fruto, ela exige muito nutriente. A planta está colocando ali, ela tá dando seguimento à sua fase reprodutiva, né? O fruto vai gerar a semente que vai gerar outra planta. Então, ela está depositando ali uma grande energia, uma grande quantidade de nutrientes, etc. Então, se nesse momento você falhou com a planta, né, ela não vai conseguir, porque em vasos não tem para onde ela fugir, né? O vaso está ali, fechado, o espaço é aquele. Ela não tem como crescer mais a raiz e buscar em outro lugar ou vir de outro canto, como às vezes acontece na terra. Ou você coloca no vaso o nutriente que o tomate precisa, que a planta precisa, ou a planta não vai ter acesso a isso. Então você tem que entender, ó, eu estou plantando em vaso, eu sou o responsável por alimentar a planta direito. É isso aí, tá confinado ali, não é? E isso aí, todo mundo aqui animado para... Eu estou vendo as perguntas aqui na caixinha, mas aqui, tomate em condições para... Nunca fica em condições de consumir, ficam podres, isso que você já falou, né? Tem vários fungos, pragas que podem atacar o tomate
e a podridão, apodrecer o fruto. Mas, como eu disse, é uma variedade muito grande, teria que ver, analisar para ver o que foi que atacou. Eu acho que esse trabalho base, ele é o principal, né? E aí depois atacou alguma coisa, você teria que, é uma coisa mais específica. Você teria que ver todos os sintomas, ver o que mais encaixa e mandar foto para alguém que entende, alguém mandar foto para uma pessoa que, ou comparar na internet, pesquisar para você ver o que foi exatamente aquilo. Só que tudo isso passa por esse primeiro processo, né? Talvez ele não teria, talvez ele esteja, você não respeitou todas essas etapas, né? E aí por isso que a sua planta acabou sendo atacada ou contaminada. Nossa, Edu. Lagartinhas dá em tomate? Lagarta dá em tomate. Dá em tomate, às vezes até entra no fruto, acaba como se fosse um bichinho acaba entrando no tomate. Você tem primeiro, provavelmente a lagarta apareceu aí por esse fruto que foi, você vai ter que vamos por etapa. A lagarta apareceu, a lagarta já está lá, primeiro você vai combater a lagarta. Ou você vai retirar manualmente, ou você vai encontrar alguma receita caseira, que é o que eu costumo recomendar, para combater a lagarta. Depois, como que essas lagartas costumam surgir, né? Às vezes alguma borboleta, alguma coisa que veio e depositou ali o ovo e aí gerou a lagarta, atacou o fruto, atacou a folha. Você tem que encontrar formas de repelir essas borboletas, essas plantas. Algumas espécies de borboleta a gente consegue repelir com o ovo, né? Uma casca de ovo espetada num palito. A gente repele a borboleta para que ela não deposite os ovos ali. E outras tem essa questão de plantas ao redor, que são plantas repelentes, etc. Então teria que avaliar qual que é a lagarta, o que levou aquela lagarta ali. Mas ficar de olho assim que você percebeu que tem a lagarta, já retira e descarta aquela lagarta. Como que você faz com o ovo? O ovo, eu acho que eu tinha até um ovo aqui para mostrar. Um ovo normal, esses ovos de cozinha mesmo. A gente vai deixar só a casca, aí você vai fazer só um furinho pequenininho e vai colocar um espeto ali dentro, um espeto de churrasco, algum pauzinho, e vai colocar ele na terra para ficar o ovo ali. A ideia é de que a mariposa, a borboleta, ao ver aquele ovo, ela interprete que tem um predador maior, um animal maior ali, e aí não é o local ideal para ela colocar os seus ovinhos, que eles podem ser atacados, consumidos por esse bicho que tem o ovo ali. Entendi. Então, elas acabam se afastando. Não funciona para todo tipo de lagarta, tem umas que manobram esse repelente aí, mas é bem eficaz. Aqui eu tenho, para quem planta couve, por exemplo, costuma funcionar muito bem, a lagarta que ataca a couve. Você põe no chão? No vaso, na terra do vaso, espetado no vaso. Não, mas foi maravilhoso. O pessoal amou. Edu, você quer falar alguma coisa com o pessoal? Despedir? Eu acho que, deixa eu ver, eu separei uma colinha aqui para ver se eu falei de tudo que eu tinha para falar, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que maravilhoso, super completo. Quem quer plantar tomate em casa, os pontos principais é esse, mas não pode ficar só na teoria. Pode pôr a mão na massa. Tem que ir pôr a mão na massa, tentar uma, duas, três, até conseguir. Não é para desistir na primeira tentativa, não. Tem que ir até conseguir plantar o tomate, dar um jeito, que a gente falou, não deu um jeito, uma variedade não funcionou, tenta outra e vai tentando, que tem tomate pra caramba aí pra você conseguir para conseguir plantar. Então vai tentando de tudo. Depois da teoria tem que ir para a prática, né? Quero ver todo mundo plantando. E lá no meu pedaço de mato também tem bastante coisa. Segue a gente lá para poder acompanhar mais conteúdos. Sobre horta em geral, não só sobre tomate. Quem quiser aprender sobre horta, tem bastante coisa lá para você cultivar na sua casa. Para quem mora em casa, apartamento, dá certo. Vamos junto. Gratidão, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu. Arrasou. Eu que agradeço o convite, Ana.
E Muito eu quero obrigado. falar com todos vocês que agora acabando a live, vai lá no post para vocês concorrerem a 2 viagens para Olambra. Muito animada com isso. Começamos hoje. Eu estou tão feliz em levar alguma das pessoas, e 2 pessoas, né, da audiência aí para Olambra. Eu fico só Quem não falando conhece Olambra, 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 Olambra. Você quem não conhece, conhece Edu? Olambra vai se encantar. Eu conheço. Eu fui há uns 4 anos, eu acho. Faz um tempinho já, uns 4, 5 anos, mas eu conheço. É genial. Nossa, você vai se encantar. Você não sabe para onde olhar de tanta coisa bonita. Tem gente que falou que vai lá, vai concorrer e ao sorteio, e se ganhar, vai vir com um carro cheio de plantas. Nossa, a pessoa vai, já separa o dinheiro, já separa tudo, já deixa separado, porque você vai querer levar tudo. É porque lá planta, essas coisas, é muito barato, né? Então tá, já coloquei lá no feed, tá lá a foto oficial do sorteio. Qualquer coisa, me chama lá no direct. Edu, obrigada. Quem tá Feliz perguntando aqui, ó, semana para você. acho que alguém perguntou qual que é o meu Instagram. O Deixa eu responder Instagram aqui. dele tá aqui em cima, mas vamos falar de novo. Fala de novo, Edu. É o Meu Pedaço de Mato. Meu Pedaço de Mato. Instagram e tem canal no YouTube também, para quem quiser seguir Do lá. YouTube é como? É Meu Pedaço de Mato também. Então tá fácil, tudo é meu pedaço de mato. É isso aí. Muito obrigado, Ana. Um abraço. Tchau, fica com Deus. Tchau, Obrigada a tchau. você.